Olá, queridos, que o amor de Deus, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces e infinitas consolações do Espírito Santo esteja em vossas vidas, te fortalecendo, te capacitando e te orientando. Pastor Erasmo Santos, da Igreja Evangélica Manancial, Ministério da Palavra, juntos contigo nesta hora para mais um devocional. E que bom que você está a nos assistir ou nos ouvir. O importante é que Cristo apareça. Eu gostaria que você estivesse compartilhando nossas mensagens para que outras vidas também possam ser abençoadas. Amém? Estaremos dando continuidade ao devocional de forma de estudo sobre as obras da carne e hoje o nosso foco é sobre inimizades, a obra da carne que divide o coração e a comunidade. Queridos, a gente sabe que esse texto base encontra-se em Gálatas capítulo 5, do verso 19 ao 21, que se você ler, você vai ver a obra da carne chamado inimizades no meio delas. E a palavra de Deus é clara ao listar as obras da carne, que são manifestações natural de uma vida não submetida ao Espírito Santo, e a primeira da lista, logo após as de natureza sexual, é a inimizade. Ela não é um mero desentendimento passageiro, mas uma hostilidade profunda, um estado de oposição e aversão enraizada no coração. E este devocional busca iluminar essa obra da carne e nos guiar para a cura que só Jesus Cristo nos oferece. E vamos falar sobre 10 pontos sobre esse assunto. E o primeiro é: a inimizade é uma condição espiritual de origem pecaminosa. Porque a inimizade não é apenas um sentimento humano. É, queridos, antes de tudo, uma condição espiritual que separa o homem de Deus. A Bíblia declara que a mentalidade da carne é inimizade contra Deus. Está lá em Romanos capítulo 8, verso 7. Portanto, quando nutrimos inimizade contra alguém, estamos alinhando nosso coração com a mesma natureza que se rebela contra o nosso Criador. É a antítese do amor ágape, que busca, na verdade, a reconciliação. O segundo ponto, ela é a raiz para outras obras da carne. Paulo lista, queridos, a inimizade primeiro por um motivo. Ela frequentemente serve como a raiz que alimenta outras obras da carne, como ciúmes, iras, discórdias e também facções. Porque um coração cheio de hostilidade é um terreno fértil para explosões de raiva, de fofocas que causam divisões, ciúmes que corroem os relacionamentos. Então, combatê-la é cortar o mal pela raiz. O terceiro ponto, a inimizade viola o grande mandamento do amor. Jesus, ele resumiu toda a lei em 2 mandamentos: amar a Deus e amar ao próximo como a si mesmo. Você pode ler em Mateus capítulo 22, do verso 37 ao 40. Então, a inimizade, ela é uma violação direta e consciente desse segundo mandamento.
ela nega ativamente o valor e a dignidade do próximo, que é criado à imagem de Deus, e escolhe o ódio onde Deus ordenou o amor. O quarto ponto, ela impede a nossa comunhão com Deus. Jesus foi incisivo quando ele disse: se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, e ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa diante do altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, e então, voltando, faze a tua oferta. Mateus capítulo 5, do verso 23 e 24. Então, a inimizade, quando não resolvida, age como uma barreira que atrapalha a nossa adoração e atrapalha também a nossa intimidade com Deus, porque Ele leva a sério a reconciliação. O quinto ponto, a inimizade é incompatível com a nova natureza em Cristo. O apóstolo João, ele questiona: aquele que diz estar na luz e odeia o seu irmão, está ainda nas trevas. 1 João capítulo 2, verso 9. Então, amados, em Cristo recebemos uma nova natureza, e a hostilidade persistente é um sinal de que a velha natureza ainda está no controle, contradizendo nossa identidade como filhos de Deus e chamados para ser pacificadores. O sexto ponto, Cristo é o nosso exemplo supremo de reconciliação. Enquanto éramos seus inimigos devido ao nosso pecado, Cristo morreu por nós. Romanos capítulo 5, verso 10. E a cruz é o maior ato de reconciliação da história. Ela não apenas nos reconcilia com Deus, mas também quebra a parede da inimizade entre os homens. Então, seguir a Cristo é emular seu exemplo de amor sacrificial por até mesmo por aqueles que se opõem a nós. Sétimo ponto, vencer a inimizade requer uma decisão ativa e dependência do Espírito. Porque vencer a carne não é passivo, requer uma decisão consciente de caminhar no Espírito. Isso significa escolher perdoar, escolher abençoar os que nos maldizem e, na medida do possível, viver em paz com todos. Essa escolha só é possível pelo poder do Espírito Santo, que derrama o amor de Deus em nossos corações. A oitava opção, ou oitavo ponto, a inimizade é um obstáculo à unidade do corpo de Cristo. Porque a igreja é chamada para ser um corpo unido, refletindo a unidade da Trindade. Então, inimizades, fofocas e facções são cânceres que destroem essa unidade. Elas causam escândalo e afastam os de fora, manchando o testemunho de Cristo perante o mundo. O nono ponto, o perdão é o antídoto divino para a inimizade. A ordem bíblica, querido, é clara: suportai-vos uns aos outros e perdoai-vos mutualmente, caso alguém tenha queixa contra outrem. Colossenses capítulo 3, do verso 13. Então, o perdão não é um sentimento, mas um ato de obediência e também de libertação. Ele não necessariamente minimiza a ofensa, mas transfere o direito de retaliação para Deus, que julga com justiça.
Então é impossível manter a inimizade em um coração que verdadeiramente perdoou. E o 10º ponto, para poder finalizar, a recompensa da paz e da comunhão restaurada. O esforço, querido, para superar a inimizade e buscar a reconciliação traz uma recompensa celestial. A paz de Deus que guarda o nosso coração e a restauração da comunhão fraterna. Portanto, viver em paz e unidade não é apenas uma ordem, é uma bênção profunda que experimentamos aqui e agora, ante gozo do reino de Deus. Então, concluindo, querido, essa reflexão, a inimizade é uma obra séria da carne com consequências espirituais e relacionais profundas. Ela nos rouba a paz, impede nossa adoração e fere o corpo de Cristo. No entanto, em Jesus, temos não apenas o exemplo perfeito da reconciliação, mas também o poder para vencê-la. Agora, para uma reflexão pessoal, existe alguém em sua vida contra quem você guarda rancor ou hostilidade? Suas ações, queridos, e palavras promovem a paz ou alimentam discórdias e facções? Será que nós estamos dispostos a dar o primeiro passo em direção à reconciliação, confiando na justiça de Deus e no seu poder para curar? Pois é, essas reflexões precisam ser analisadas e respondidas através da nossa prática. Vamos orar. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feito a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos de todo mal, porque teu é o reino, o poder, a honra e a glória para todo o sempre. Senhor nosso Deus e nosso Pai, reconhecemos que a inimizade é um pecado contra Ti e contra o nosso próximo, Senhor. Sonda o nosso coração e revela qualquer raiz de amargura ou hostilidade. Dai-nos a coragem para perdoar como Tu nos perdoaste. Enche-nos, Senhor, com Teu Espírito Santo, para que o Teu amor transborde no nosso coração, substituindo toda a obra da carne pela obra do Teu Espírito. Que nós possamos ser um instrumento vivo da Tua paz. Nós oramos e acreditamos. Em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus. Seja você, meu irmão, uma bênção.